Lao Tzu foi um antigo filósofo chinês, reconhecido como o fundador do taoísmo. Ele escreveu um pequeno livro chamado Tao Ching, uma das obras mais sábias e atemporais já criadas. É uma coleção de versos curtos que falam sobre o Tao, ou o caminho. E o que é esse caminho? É o fluxo natural da vida, a mesma força que muda as estações, abre uma flor na primavera e conduz um rio suavemente morro abaixo. O taoísmo é sobre aprender a viver em sintonia com esse caminho, esse fluxo, o fluxo do universo. Ele nos lembra uma regra simples: paz não vem de tentar controlar tudo. Ela nasce de soltar, suavizar e confiar um pouco mais na vida. Só que, no mundo de hoje, isso parece difícil. A vida corre. Nossos dias são cheios de ruído, pressão e listas sem fim. Tentamos acompanhar o ritmo e, no processo, nos afastamos de nós mesmos. É por isso que precisamos de hábitos taoístas. Não são regras rígidas, nem rotinas duras. São práticas pequenas e gentis que trazem você de volta para si. Elas desaceleram. Ajudam a respirar, lembram você de estar presente, de ouvir, não só o lado de fora, mas o silêncio aqui dentro. Neste vídeo, vamos explorar 7 hábitos taoístas simples que não pedem que você faça mais. Eles convidam você a desacelerar, dissolver o barulho e voltar ao que realmente importa, voltar a si. 1. Comece o dia em quietude. Lao Tzu diz: para a mente que está quieta, todo o universo se rende. Na visão taoísta, como você começa o dia é como você começa a vida. De novo, toda manhã é um convite silencioso para voltar a si antes que o ruído comece. E a forma mais poderosa de começar é não fazendo nada. Apenas sente, respire, fique em silêncio, sem celular, sem lista, sem consertar ou planejar. Dê a si mesmo 5 ou 10 minutos de silêncio, não como tarefa, mas como lembrança do que é simplesmente existir. A maioria de nós desperta e já pega o telefone, checa mensagens, começa a planejar, sentindo estresse antes mesmo de sair da cama. Esse salto imediato para a ação dificulta permanecer presente. Ele sussurra à mente que este momento não basta, que precisamos correr para outro lugar. O Tao lembra: o único lugar em que realmente precisamos estar é aqui. Quando nos sentamos em silêncio, não estamos evitando a vida. Estamos nos permitindo encontrá-la inteira sem distrações. Alguns minutos de quietude pela manhã ajudam você a entrar no dia com suavidade. Você sente a respiração, observa os pensamentos irem e virem, nota o corpo despertando. Talvez ouça os pássaros, o trânsito distante, ou só o zumbido calmo do mundo recomeçando. Não há meta, nada para conquistar. Você apenas se senta, e nisso, recorda que a vida não é algo a ser perseguido. É algo com que se flui. Quando você inicia o dia em silêncio, cria um espaço antes do mundo entrar. Não há pressa. Não há reação automática. Você apenas desperta, e ao longo do dia, carrega essa quietude consigo. O inesperado não derruba tanto. Dá para pausar, inspirar e responder com mais calma. Mesmo quando algo foge do esperado, você se mantém inteiro. É como atravessar o dia do jeito que a água flui. Gentil, sem forçar nada. Confiando que a vida o levará aonde você precisa ir. Sem pressa. 2. Haja sem luta. Segundo Lao Tzu, o Tao nada faz, e ainda assim, nada fica por fazer. No taoísmo, há um princípio suave chamado Wu Wei. Significa ação sem esforço, não forçar, não brigar, apenas mover-se com o fluxo natural das coisas. É como a água contornando a pedra, sem luta, sem resistência, e ainda assim seguindo adiante. Na vida diária,
Isso é perceber quando você está forçando demais. Correndo para terminar tudo, tentando controlar cada resultado. O Tao lembra: você não precisa atravessar o mundo à força. Em vez disso, pause. Respire. Deixe decantar antes de agir. Se a mente estiver girando, caminhe um pouco. Se estiver em dúvida, espere um pouco mais. Deixe a resposta vir da quietude, não do estresse. Pratique o Wei em gestos simples. Ao cozinhar, faça devagar e com atenção. Ao falar, aceite o silêncio entre as frases. Ao caminhar, sinta cada passo. Ao escolher, pergunte: o que é natural? Qual é o próximo passo suave? Nem tudo precisa ser resolvido agora. Muitas vezes, as coisas se acertam quando você para de forçar. E respostas chegam quando você está quieto o bastante para ouvi-las. Quando você vive com o Wu Wei, algo muda por dentro. O impulso de controlar tudo começa a ceder. Você percebe que a vida já sabe se mover, como a sua respiração, como as estações. Acontece por conta própria. Você não precisa empurrar tão forte. O peso nos ombros fica mais leve. O ritmo interno se equilibra. Talvez não haja paz o tempo todo, mas há menos pressa, menos ansiedade. Você não reage a qualquer faísca. Você espera, deixa assentar, move-se quando faz sentido, não só quando a mente grita agora. E pouco a pouco, a vida deixa de parecer uma briga constante. Fica mais macia, mais natural. Como caminhar ao lado da vida, não contra ela. Passo a passo, tudo fica mais simples, menos força. Mais fluxo silencioso. 3. Transforme atos comuns em rituais. Nas palavras de Lao Tzu: a natureza não se apressa, contudo tudo se realiza. Vivemos num mundo que manda acelerar. Comer rápido. Trabalhar rápido. Responder rápido. Até o descanso vir agenda. A mensagem é clara. Passe logo pelo miúdo, para chegar à vida de verdade. Os grandes momentos, as conquistas, o prêmio. Mas aqui vai uma verdade silenciosa. A maior parte da vida é miúdo. Se corremos por ela, corremos pela maior parte da nossa vida. Pense nas suas manhãs. Quantas vezes você faz café enquanto rola o celular, meio sem perceber o que faz? Quantas refeições diante de uma tela? Quantas louças lavadas só para tirar da frente, sem sentir a água morna nas mãos? Tratamos as tarefas diárias como obstáculos. Quando tudo vira algo a vencer, nunca chegamos a lugar nenhum. O taoísmo vira essa chave. Diz: não passe correndo pela sua vida, encontre-a onde ela está. O sagrado não está escondido numa conquista futura. Ele está aqui, no vapor que sobe da xícara, no som de picar legumes, no gesto simples de dobrar uma camisa. Viver em harmonia com o caminho é também o modo como você apoia uma tigela na mesa. Como respira varrendo o chão. Presença é a prática. Para viver nesse espírito, pare de correr. Vida não é corrida para vencer, é ritmo para sentir. E esse ritmo aparece quando você transforma o comum em pequenos rituais. Ao fazer chá, trate como meditação curta. Aqueça a água e espere sem distração. Observe o vapor. Sirva devagar. Segure a xícara com as duas mãos. Beba, não checando o celular, não fazendo mil coisas. Apenas beba. Ao cozinhar, esteja com o alimento. Antes de ligar música ou podcast, pause. Sinta o alho. Escute o compasso da faca. Mexa devagar. Deixe o processo acalmar você, não só o resultado. Até limpar pode ser um chão para os pés, quando feito com atenção. Lavando a louça, note a temperatura da água, o peso de cada prato,
o desenho das mãos. Ao varrer, case a respiração ao movimento. Deixe ser um compasso, não uma pressa. Transições também podem ser respiros. Antes de sair de uma tarefa para outra, inspire. Deixe uma coisa terminar por inteiro antes de começar a próxima. É um instante, mas muda o ritmo do dia. Se você duvida que isso faz diferença, tente comparar. Versão apressada. A água ferve enquanto chegam mensagens. Você bebe depressa. Mal sente o gosto. Segue adiante. 10 minutos. Nada sentido. Versão ritual. Você espera. Escuta. Segura. Saboreia. Por 2 minutos, está inteiro. A respiração desce. A mente amolece. Você entra no próximo passo menos tenso. Agora se pergunte: que tipo de dia eu quero viver? Não uma vez, mas 300. Quando esse hábito se instala, você para de esperar fins de semana ou férias para sentir-se vivo. Para de adiar a paz. Começa a encontrá-la. Na pia, no fogão, no bule, na vassoura, em todo lugar. O Tao lembra: a vida não está em outro lugar. Está aqui, no ordinário. Sempre esteve. Só precisamos parar de correr tempo bastante para senti-la. 4. Siga a sua respiração ao longo do dia. Escreveu Lao Tzu. Retornar é o movimento do Tao. Ceder é o caminho do Tao. Às vezes, no meio do dia, você percebe que não está realmente aqui. A mente dispersa. O corpo tenso. Puxado por 1000 direções. Esse é o momento de voltar a algo que sempre está com você. A respiração. Você não precisa forçá-la ou corrigi-la. Apenas note. Inspire. Expire. Esse subir e descer silencioso. Sinta o ar entrando e saindo. Só isso. Para os taoístas, a respiração é mais do que oxigênio. É o ritmo do Tao dentro de você. Uma maré sutil, sempre fluindo, sempre presente. Então, quando você retorna à respiração, não está apenas se acalmando, está voltando para casa. De volta ao fluxo. De volta à presença. Faça isso a qualquer hora, na fila, no trânsito, andando para a próxima reunião. Até numa conversa, dá para afinar-se discretamente a respiração. Aos poucos os ombros descem, a mandíbula solta, os pensamentos desaceleram. O Tao ensina: não é preciso fugir do mundo para sentir paz, é só retornar ao que já está aqui, e a sua respiração sempre está aqui. 5. Passe tempo na natureza. Como disse Lao Tzu, seja imóvel como a montanha e flua como um grande rio. Uma das formas mais simples de reconectar-se ao Tao é sair para fora. O taoísmo ensina que a natureza não é separada de nós, ela é o que nós somos. Árvores, rios, vento, céu, movem-se em harmonia, sem força, não correm nem superpensam. Apenas são. Quando você passa alguns minutos na natureza, começa a se lembrar desse mesmo ritmo, não precisa de floresta ou montanha. Pode ser ficar descalço na grama, sentar-se sob uma árvore, observar as nuvens cruzarem o céu. Você não está tentando fazer nada. Está deixando o mundo natural acolher você, permitindo que sua presença calma e sem pressa amacie a mente. Cercados de telas, ruído, trânsito e pressão, é fácil perder o contato com a parte que se sente inteira sem provar nada. A natureza não exige nada. Não julga. Apenas convida você a desacelerar, escutar, respirar, retornar. Sentar-se com uma árvore lembra que crescer leva tempo e não precisa ser barulhento.
Observar nuvens mostra que pensamentos e emoções podem vir e ir, sem que você precise agarrá-los. Caminhar ao lado de um riacho, sentir o vento, ensina a fluir, a atravessar a vida com menos luta, menos esforço. O Tao se revela na natureza, nas estações que mudam, no sol e na chuva, no quieto e no movimento. Ensina equilíbrio sem dizer uma palavra. Estar na natureza não é luxo, é retorno, um modo silencioso de lembrar quem você é por baixo do barulho. Alguns minutos por dia bastam. Que o céu lembre você de se abrir. Que a terra lembre de enraizar. Que as árvores ensinem paciência. Você não precisa entender tudo, só precisa estar presente. O resto a natureza cuida. 6. Solte a necessidade de controlar. Para Lao Tzu, a vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista, isso só cria tristeza. Deixe a realidade ser realidade. Há uma tensão silenciosa que muitos carregamos, a necessidade de controlar tudo. Queremos que os planos saiam como previsto. Que as pessoas ajam como esperamos. Que a vida siga a imagem que desenhamos na cabeça. Mas a vida nem sempre escuta. Quando as coisas saem diferente, vem a ansiedade, a frustração, a impotência. E se a verdadeira força não fosse controle, e sim soltar? O Tao nos convida a confiar na vida. Pense num rio. Ele não caminha em linha reta, faz curvas, acelera, desacelera. Às vezes transborda. Se você tentar forçá-lo a seguir o seu caminho, vai se esgotar. Se você se move com ele, encontra outro tipo de poder. A força de dobrar sem quebrar. Soltar começa nos instantes pequenos. Um plano muda. Alguém falha com você. Algo não sai como imaginado. Pause. Respire fundo. Perceba o corpo querendo tensionar, consertar, segurar. E diga baixinho, deixa fluir. Não é fácil. Muitos de nós fomos ensinados a confundir controle com segurança. Só que a ânsia de controlar nasce do medo, do desconhecido, do erro, da dor. Então planejamos tudo, evitamos falhas, tentamos blindar o incerto. A verdade é que a maior parte das coisas não está sob nosso controle. O clima. As outras pessoas. O passado. E, muitas vezes, nem nossos próprios pensamentos e sentimentos. A vida é grande demais para microgerenciar. O que está nas nossas mãos é como respondemos. Podemos enrijecer e lutar com cada mudança. Ou pausar, respirar e mover junto. Quando soltamos, algo muda. As turbulências continuam, mas paramos de adicionar o nosso próprio atrito. A confiança cresce. A vida não precisa seguir o nosso roteiro para que fiquemos bem. Como o bambu ao vento, dobramos mas não quebramos. Continuamos enraizados, enquanto nos movemos com o que o momento traz. 7. Termine o dia em liberação. Em outra frase de Lao Tzu, para segurar, primeiro abra a mão, solte. Antes de dormir, sente-se em silêncio e pergunte, com gentileza, o que resisti hoje? Onde flui? O que posso soltar agora? Não precisa pensar demais. Deixe as respostas subirem sozinhas. Talvez você tenha segurado a atenção numa conversa. Talvez tenha ido com o fluxo quando algo saiu do esperado. Talvez exista um rancor, uma expectativa, um pensamento ainda grudado. Ao expirar, imagine soltá-lo. Não é empurrar para longe. É afrouxar o punho. Como folhas descendo rio abaixo, deixe ir. No taoísmo, a vida não é linha reta. É ciclo, esforço e repouso, fazer e ser, luz e escuro. Assim como o dia se entrega à noite, nós também precisamos deixar o dia ir para abrir espaço ao que chega. A maioria de nós carrega o dia para dentro do sono. A mente continua rodando, reprisando cenas,
agarrando o que poderíamos ter dito ou feito. Mas refletir não é ruminar, é perceber. E soltar não é esquecer, é confiar. Esse pequeno ritual nos devolve ao centro. Diz ao corpo, você fez o suficiente. Diz ao coração, é seguro descansar. Diz à mente, você não precisa segurar tudo. O tal flui melhor pelo vazio, e quando limpamos a bagunça do dia, abrimos espaço para algo mais sábio, mais calmo, mais vivo voltar amanhã. Deixe o dia ir. Confie que a vida continua fluindo, mesmo enquanto você dorme. Se este vídeo tocou você, lembre que a transformação começa no simples, hoje, agora. Junte-se à nossa comunidade no canal Top 5 Vozes da Sabedoria. Curta se algo acendeu paz aí dentro, inscreva-se para receber mais filosofia viva que cabe no seu dia, e compartilhe com quem precisa de um respiro. Cada gesto espalha esse fluxo. Obrigado por estar aqui, que o Tao guie seus próximos passos.